O meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao teu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido, que dilata o amor dos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo de hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. A graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Momento agora em que vamos refletir no estudo bíblico que se encontra na primeira carta de João, no capítulo de número 2, dos versículos 12 até o 17. 1 João 2, 12 a 17. A palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: Filhinhos, escreva vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escreva vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escreva vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos fechar os nossos olhos e orar nesse momento? Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome nesse momento de reflexão da Tua palavra. E eu clamo ao Senhor pela ação do Teu Espírito, que nos dê o entendimento da mesma e que através dessa palavra, Deus, nossa vida vai sendo transformada dia a dia pela ação do Senhor. Nós bendizemos o Teu nome nessa hora, porque não há outro Deus senão o Senhor. Bendito seja o Teu nome. Nós Te
agradecemos por mais um dia e bendizemos ao Senhor nessa hora, clamando que o Senhor fale conosco no poder que há no nome de Jesus. Amém. Pois bem, nessa hora quero pensar no conhecimento que produz vida. O que nós mais precisamos saber na vida é que Jesus é o Senhor e o caminho para a vida eterna. Somente Jesus pode nos levar ao Pai. Somente Jesus é o caminho que nos leva à verdadeira vida. Então aqui, quando a gente lê essa passagem na continuação da carta de João, nós estamos percebendo que João começa a fazer aqui algumas recomendações acerca do que estava acontecendo de ensinamento herético naquele tempo, de pessoas que tiveram passagens talvez ali pela igreja, porque mais para frente ele vai dizer que essas pessoas saíram do nosso meio, mas na verdade não eram os nossos. Então, ele está aqui preocupado com o que estava sendo ensinado, que vinha a minar a doutrina cristã, os ensinamentos de Jesus, e pensando contra ou refutando bases para o ensino dos gnósticos, um pré-gnosticismo, segundo fala o professor e pastor Luiz Saião. Então, ele diz, em primeiro lugar, os nossos pecados estão perdoados graças ao nome de Jesus. Aí ele escreve aos pais, dizendo assim no texto, porque conhecem aquele que está vivo desde o princípio. Escreve falando jovens, porque venceram a batalha contra o inimigo e porque são fortes. Conhecem o Pai e neles, nesses jovens, está a palavra de Deus. Ou seja, a palavra permanece em seus corações, segundo algumas versões, vai dizer, e esta palavra permanece em seus corações. E ele segue dizendo, não amem o mundo, nem o que está nele, ou o que ele oferece. E quando há o amor às coisas que o mundo oferece, significa que o amor do Pai não está no indivíduo. Então nós vamos pensar aqui a respeito desse pequeno trecho da palavra de Deus e seguir pensando nessas aplicações do nosso viver diário, do nosso dia a dia, né? Para que essa palavra realmente tenha utilidade e não deixemos ela nesse abismo, não a deixemos nesse abismo de cultura nem de tempo, para que a gente então contextualize isso para que seja útil na nossa vida. Então ele diz assim, olha, filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Então eu quero trazer aqui essas, pelo menos 3 trechos, dividir esse texto bíblico nos versículos, de forma que a gente tenha 3 passagens, 3 momentos bem claros dessa passagem, pensando nas circunstâncias que devem estar bem claras na vida dos filhos de Deus, nas nossas vidas, na vida de cristãos verdadeiros que se posicionam diante de Deus, diante do Senhor e também diante das pessoas, ou melhor, da sociedade em que nós estamos. Então, o primeiro ponto, conforme o versículo de número 12, que nós precisamos ter bem claro na nossa mente é a consciência de que a ira de Deus não está sobre os seus filhos. Vamos entender isso. Filhos de Deus são aqueles que aceitam ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, biblicamente, é isso que João diz lá no capítulo 1, quando ele diz assim, a todos quanto receberam, falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando nós aceitamos a Jesus na nossa vida, como nosso Senhor, como nosso Salvador, somos biblicamente agora sim
filhos de Deus. Então, ele diz que os nossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Então, aqui nós entramos na condição da filiação de Deus. E quando somos filhos, quando confessamos Jesus na nossa vida, os nossos pecados confessados são perdoados. Então, eu quero pensar nessa liberdade de pecados, em primeiro lugar, porque Cristo nos libertou. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor Jesus. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui no caso, nós somos capacitados, através do nome de Jesus, para vencer o pecado. Sim, nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos livres. Nós fomos libertos para que possamos vencer o pecado nas condições que Jesus já estabeleceu e nos deu. Portanto, queridos, nós temos um advogado, Paráclito, aquele que anda ao lado, que foi chamado para andar ao nosso lado, que é Cristo Jesus. Então, não estou dizendo que nós somos libertos do pecado, que nós não pecamos. Não, não é isso que a palavra do Senhor vai nos dizer. A palavra do Senhor vai dizer que nós agora temos condições, através do nome de Jesus, para vencer o pecado na nossa vida. E com base na filiação que adquirimos como filhos de Deus, então agora nós temos condições dadas por Jesus de vencer o pecado, de combater. O que não significa que a gente não vá pecar. Mas aí é que o texto vai nos remeter à palavra de Deus, que diz: se vocês pecarem, tem um advogado a seu favor, que é o Cristo Jesus. Então, os nossos pecados, eles são perdoados em Cristo Jesus. E nós precisamos agradecer a Deus tamanha liberdade e tamanho poder que Ele tem para perdoar pecados. Isso era um escândalo para aqueles que ouviam Jesus na época. Chamavam Jesus de herético, de se colocar no lugar de Deus, porque na verdade não conheciam quem era Jesus, não sabiam verdadeiramente que somente Ele é Deus. Então, tudo isso nos foi dado. A nossa condição de pecador foi transformada, foi mudada por causa do nome de Jesus. Então, esse é o primeiro aspecto que nós precisamos ter em mente. Jesus fez uma obra naquela cruz de forma tal que a ira de Deus sobre o pecado foi desviada, ou seja, ele foi a propiciação dos nossos pecados. Então, a ira de Deus que estava sobre nós foi acalmada, foi desviada, foi aplacada, porque Jesus fez essa obra na cruz. Somente Ele poderia fazer isso, se fazer maldição no nosso lugar e levar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Portanto, nós precisamos ter isso em mente de uma maneira bem clara, mas deixando bem claro que o ensinamento da palavra não vai dizer que por causa disso podemos andar de qualquer maneira. Não, vai dizer que se pecarmos, temos um advogado. Ou seja, a nossa luta pela santificação é constante diante do Senhor. Então, nós temos aqui agora algo muito valioso. Não somos mais escravos do pecado. Estamos na condição de filhos de Deus. E como filhos de Deus, devemos andar como Ele andou, como o Senhor Jesus andou, ou seja, em santidade e em justiça. Não a justiça vinda do homem, mas a justiça vinda do próprio Jesus. Então, quando nós colocamos a nossa vida aos pés do Senhor, aos pés da cruz, nós nos tornamos participantes da obra que Ele realizou nessa terra. Portanto, os filhos de Deus são livres, foram libertos
do pecado, pois tem condições de vencer o pecado em suas vidas através da santificação e ação do Espírito Santo. Pois bem, e aí ele vai dizer assim: pais, escreva vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escreva vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês, ele faz como que aqui um resumo e diz assim: filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece com vocês e vocês já venceram o maligno. Bem, gosto das ponderações, das colocações teológicas do pastor Luiz Saião, um dos maiores hebraístas do nosso tempo. Tive o privilégio de ter aula com ele. E ele traz um comentário aqui a respeito disso, que não necessariamente ele está falando a pais, a filhos, mas possivelmente a condição de conhecimento ou experiência com Deus. E assim nós somos no mundo espiritual. Quando nós aceitamos a Cristo, nós nascemos novamente. Então nós somos bebês espirituais. Então eu poderia dizer aqui que temos uma idade cronológica de nascimento na carne e uma idade espiritual quando nós nascemos do Espírito. A semelhança da passagem de João 3 com Nicodemos, que vai dizer assim: aqueles que são nascidos da carne e aqueles que são nascidos do Espírito. Quando Jesus diz a ele, convém nascer de novo. Então é um nascimento que vem do Espírito, não é da carne. E após este nascimento, então nós vamos progredindo espiritualmente a uma condição de maturidade. E essa deve ser a nosso objetivo, a nossa meta, de a cada dia mais amadurecermos no conhecimento de Deus, amadurecermos nas experiências com Jesus. Portanto, queridos, em segundo lugar, pensando a respeito de que a ira de Deus já foi aplacada e não está sobre os seus filhos, agora eu digo aos irmãos, para que fique bem claro, que o que realmente importa e que necessitamos é conhecer a Deus. Conhecer ao Senhor Jesus é fundamental. Quando ele está aqui falando a respeito do conhecimento, ele diz que o mais importante é conhecer a Deus. O mais importante é conhecer a Jesus, tendo em vista a valorização que os gnósticos davam ao conhecimento, colocando o conhecimento, como algo que leva à salvação. Então, veja bem, ele diz assim: bom, vocês são fortes, jovens. Pais, vocês conhecem já o que é desde o princípio. Jovens, vocês venceram o maligno. Então, olha os tesouros que João está falando aqui a esses que têm mais ou menos experiências com Deus. Eles dizem assim: olha, o mais importante é vencer o maligno. O mais importante é conhecer a Deus. O mais importante é vocês serem fortes e terem a palavra de Deus permanente dentro de vocês, permanente dentro dos seus corações. Então eu afirmo para os irmãos com toda a tranquilidade que tudo que nós mais precisamos fazer e conhecer nessa terra é conhecer a Deus. E por consequência desse conhecimento, de saber quem Ele é e o que Ele fez, amar esse Deus. E daqui a pouco eu vou dizer por quê. Mas o fato é que nós muitas vezes nos colocamos como grandes estudiosos e temos áreas de conhecimento técnico, áreas de afinidade, e eu não sou contra isso, eu sou bem a favor até que as pessoas estudem, que elas cresçam. Entretanto,
Nós podemos adquirir todas as outras coisas, mas não podemos negligenciar o conhecimento de Deus e as experiências que temos com esse Deus que é vivo. Esse Deus que morreu, mas ele ressuscitou. Então, todo conhecimento que faz diferença na nossa vida, que sai desse plano terreno, material e avança para a eternidade, está em conhecer a Jesus. Isso é fantástico, porque os conhecimentos dessa terra ficarão, mas os conhecimentos que adquirimos nessa terra de Jesus, de Deus, eles perpassam esse tempo, esse cronos, e adentram a eternidade. Porque são conhecimentos que nos levam para perto de Deus. São conhecimentos que fazem com que tenhamos aqui já a vivência do reino dele. A presença do próprio Cristo no nosso meio, é essa comunhão com Deus. Então, com mais ou com menos experiência a respeito do Senhor, nós precisamos entender que nós vencemos o maligno através do nome de Jesus. Nós também precisamos ter a consciência, afinal de contas fomos resgatados como filhos de Deus, temos que ter essa consciência do conhecimento de Deus e buscar ainda mais o Senhor. Sermos fortalecidos e nutrir dentro de nós para que o Espírito Santo tenha mais condições ainda de agir dentro de nós, o conhecimento da palavra do Senhor. E aí será impossível entender o Evangelho, entender essa obra maravilhosa que Deus planejou para nós e nos deu, e não amar esse Deus. Quem começa a conhecer a Jesus, ama Jesus. Quem ama a Jesus, ama o Filho de Deus, ama o próprio Deus. Por isso que conhecer a Jesus é fundamental. Bem, e aí ele vai até o versículo de número 14. E o 15 diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Pois bem, algo que nós precisamos ter claro na nossa mente, depois de que nós somos vencedores sobre o pecado, porque a ira de Deus foi aplacada por causa do nome de Jesus, os nossos pecados foram perdoados. Da importância de conhecer a Deus, agora eu quero dizer para os irmãos, para todos que estão nos ouvindo, não amem o mundo. Quando a Bíblia fala a respeito de mundo, há algumas palavrinhas diferentes do grego, mas aqui no caso, ele está se referindo ao sistema de valores que são contra o Senhor, que existe o anticristo, né, e o sistema de valores anti-Deus, né? Então, não amem aquilo que está contra os valores de Deus. E aqui ele diz a respeito da cobiça da carne, né, os desejos dos olhos, a cobiça dos olhos, e vai dizer a respeito da soberba da vida. Então, os valores do mundo não são valores de Deus. O Filho de Deus autêntico deve optar por amar a Deus em primeiro lugar. Não dá para conciliar o Senhor e os valores mundanos, os valores de uma sociedade sem Deus, os valores de pessoas que não se importam com Deus e mal querem saber de Cristo. Quando nós vemos esse antagonismo, eu fico pensando que muitas vezes que a igreja quer conciliar esses dois fatores, o amor a Deus e o amor ao mundo. A palavra de Deus diz que isso não é possível, porque são antagônicos, e luz não combina com trevas. Como filhos da luz, nós precisamos nos resguardar da sociedade sem Deus.
E eu digo nos resguardar é não nos deixarmos envolver por aqueles valores. É um perigo que nós corremos quando essas coisas acontecem. Então, não concilie, Igreja do Senhor, não concilie as seduções, as cobiças deste mundo que já é do maligno com os valores eternos de Deus. Não viva lá e aqui. Não passe um período da sua vida como se conhecesse a Deus e o outro período como se fosse um filho bastardo ou um desconhecido de Deus que se envolve e se suja com tudo que o mundo oferece. Então, nós temos um problema aqui, porque por vezes nós vemos a igreja tentando conciliar as suas saidinhas para o mundo, ou conciliar as suas entradinhas na igreja. Verdadeiramente, se somos de Cristo, precisamos andar como Cristo andou. Precisamos amar o que Cristo amou. Precisamos valorizar o que Cristo valorizou como aquele valor firmado dentro de nós. Por onde a igreja do Senhor tem andado e o que ela tem valorizado. Aqueles que são de Jesus. Aqueles que são de Cristo precisam amar as pessoas que não conhecem a Cristo, mas jamais ser conivente e concordar com o que as pessoas pregam de uma sociedade sem Cristo. É uma situação em que nós precisamos ter claro na nossa mente. Não dá para conciliar luz e trevas. Bem, ele segue dizendo, as coisas que o mundo oferece vão passar. Ele diz assim, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Então, nós precisamos entender que as coisas que o mundo oferece, que a sociedade sem Deus oferece, elas são antagônicas e elas não vêm de Deus. Em primeiro lugar, ponto. Elas não vêm de Deus. E aí, ele diz assim, procedem do mundo, não procedem do Pai. E essas coisas passam. O mundo passa, bem como os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então ele vai dizer que as coisas do mundo que o mundo oferece são passageiras, assim como ele, mas aqueles que amam a vontade de Deus permanecem para sempre. Então o mundo morre. Mas aqueles que têm ao Senhor Jesus vivem eternamente. Por isso a importância que eu disse anteriormente, o motivo que nós temos para amar ao Senhor é porque Ele foi aquele que nos amou de tal maneira que morreu por nós, mas ressuscitou. Então nós participamos dos sofrimentos de Cristo, mas também da morte e ressurreição de Cristo, que nos leva para a vida eterna. Então, se aqueles daquele tempo estavam pregando coisas diferentes dessa, eles estavam aqui sendo refutados por João de uma forma que nós, como Igreja do Senhor, e aqueles daquele tempo, precisamos entender a obra de Deus. De forma que, ao entendimento dessa obra, nós vamos entender, Jesus é o caminho. Jesus é aquele que nos leva para a vida eterna. Jesus é o único. Então, o conhecimento de Jesus é o mais importante de toda a nossa vida. De toda a cultura, de toda a ciência, de toda a filosofia. O verdadeiro conhecimento que faz diferença na nossa vida é aquele que começa aqui nesse corpo, mas transcende para a eternidade, invade a eternidade. E aqueles que têm Jesus vivem, então, eternamente. Guarde isso, jamais tire isso do seu coração, para que você seja fortalecido em tempos difíceis que nós vivemos, para que você esteja firmado na rocha que é Cristo Jesus e não se deixe levar de maneira alguma por filosofias vãs,
por ensinamentos contrários ao que a Bíblia nos diz, por ensinamentos contrários à palavra do Senhor. Não amem o sistema de valores sociais impostos por uma sociedade que desconhece a Deus. Bem, aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Aqueles que são filhos de Deus, que amam ao Senhor Jesus, têm a vida eterna. Se eu fosse parafrasear essa sentença aqui de João. Enfim, caminhando para o final desse estudo, o que isso tem a ver comigo hoje? Qual a diferença que isso faz na minha vida hoje? Como eu já falei, eu vou só sistematizar aqui, porque eu já fui fazendo as aplicações ao longo da passagem. Em primeiro lugar, para que fique bem claro, tudo que nós mais precisamos saber, tudo que nós mais devemos conhecer nessa vida, é o conhecimento de Deus através de Jesus. Você conhece ao Senhor? Você tem se interessado em ouvir a palavra de Deus? Você tem se interessado em que alguém te explique a palavra de Deus? Você busca ouvir a Deus? Você busca ler a palavra de Deus? Se ainda não fez, faça necessário e com urgência essa questão no seu viver diário. Por isso, queridos, nós temos dados por Deus muitos recursos para que isso aconteça. Na verdade, nós não temos desculpa. Não temos mais desculpa. A palavra de Deus está sendo pregada. Os profetas estão sendo levantados por Deus num tempo diferente, no que nós chamamos de pós-modernidade. Então, nós não temos desculpas para isso. Bem, conheça ao Senhor, busque ao Senhor, tira um tempo de reflexão da palavra. Ouça pessoas sérias que pregam o Evangelho sem contaminação. E quando ouvir a palavra, façam como os bereanos. Você que está me ouvindo, você não precisa acreditar em mim, mas você precisa buscar na Bíblia o que está escrito para ver se o que eu estou falando tem ou não sentido. E assim deve ser com cada um que prega a palavra. Buscar se há uma verdade exposta com honestidade. Bem, nós sabemos que a vida tem passado rápido, muito rápido. Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa e ela me dizia: nossa, eu nunca senti a vida passando tão rápido, os dias acabando tão rápido como eu estou percebendo ultimamente. Então a nossa vida ela é passageira. A Bíblia vai dizer que a nossa vida é como um vapor. Temos a chance mesmo dessa vida rápida, passageira, uma chance de conhecimento que pode mudar o nosso destino. Sim, quando nós partimos para o conhecimento de Jesus, o nosso destino estará sendo mudado por Deus quando entendermos quem é Jesus e o que Ele fez e colocamos então a nossa vida diante dele e aceitamos o sacrifício de Cristo. Então a nossa vida, o conhecimento de Jesus pode mudar o nosso destino futuro. Pode mudar a nossa sentença. Pode nos levar para a eternidade com Deus. Por isso, todo o nosso esforço deve ser em conhecer ao Senhor Jesus. Pensando nisso, quanto tempo você tem tirado no seu dia a dia para conhecer a Jesus? A gente assiste filmes, videogame, entretenimento, conversas vãs e tantas coisas. E quanto tempo nós tiramos, fora o trabalho, que consome a maior parte do nosso tempo, quanto tempo nós tiramos para conhecer a Jesus? Talvez não seja a quantidade de tempo, mas a qualidade desse tempo e a dependência de Deus para nos ensinar a respeito dessa palavra. Mas não negligencie, busque ao Senhor enquanto há tempo. Enquanto há tempo, assim nos diz a palavra de Deus.
geralmente nós gastamos muito mais tempo com o que é passageiro e não com o que traz frutos para a eternidade. O que é passageiro normalmente não nos levará para junto de Deus. E aqui o Senhor vai dizer a respeito dos desejos da carne, vai dizer a respeito dos desejos dos olhos, da cobiça e da soberba da vida. Nós gastamos tempo em satisfazer a nossa carne, os desejos da carne. Nós gastamos muito tempo satisfazendo os desejos dos nossos olhos e querendo enriquecer e ganhar dinheiro. E normalmente a pessoa que consegue esse intento aqui, ele começa a ficar soberbo, porque ele põe a sua confiança naquilo que tem. E aí nós corremos um sério perigo. Pois bem, queridos, aplique isso na sua vida, com base nesse texto. Pense que a maior parte dessas coisas elas são realmente passageiras, mas o conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus, nos conduz para a eternidade. E esse verdadeiro conhecimento só se dá através de Jesus, o nosso Salvador. Que Deus abençoe sua vida nesse entendimento e que você se aprofunde no conhecimento de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o conhecimento do Teu Filho nos leva para uma vida eterna com o Senhor. Te damos graças, ó Deus, por cada um que está agora nos ouvindo. E eu peço ao Teu Santo Espírito que ministre em cada coração que ouviu esta palavra. Eu peço ao Teu Espírito Santo que o Senhor traga esse entendimento a quem quer que seja, Pai, aonde quer que esteja, para que essas palavras do Teu ensinamento possa transformar vidas para a glória e louvor do nome do Senhor. Nós oramos a Ti agradecidos e Te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez eu te agradeço por poder estar aqui compartilhando essa palavra. E louvo a Deus pela sua vida. Mantenha-se firme no Senhor, buscando ao Senhor, porque em breve todas essas coisas vão passar, mas o nosso Senhor Jesus deve permanecer nos nossos corações. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família, a sua casa, os seus empreendimentos, os seus negócios, mas acima de tudo, Deus abençoe o seu tempo particular com Ele, de oração e busca no poder que há no nome de Jesus. Fiquem na mais doce e preciosa paz do Senhor Jesus, aquela paz que excede a todo entendimento. Amém.